morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Só quero teu amor sobre mim. Glória a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse tempo nós estamos aqui adorando, um tempo onde Deus nos parou para adorarmos a nossa casa, levantarmos ou fortalecermos o nosso altar de adoração na nossa casa. E que esses dias que nós temos ficado em casa sejam dias de levantar um altar, de levantar um altar de adoração, de potencializar o teu altar de adoração na tua casa, de ter tempo de comunhão com a tua família. Irmãos, esse é um tempo que nós precisamos entender o que Deus tem feito. Nós temos conversado esses dias. Hoje nós fomos para a igreja com alguns irmãos. Nós fomos levantar as mãos nas ruas, ou na rua, melhor dizendo, no condomínio, nos condomínios, declarando, irmão, sabe, que esse vírus não vai prevalecer. Nós decretamos a falência desse vírus. Esse é um dia que o nosso presidente convocou o cristão, aquele que ama a Deus, a jejuar. E eu creio, nós vamos ouvir testemunhos de milagres que Deus fez. Eu acredito que mesmo sem nós entrarmos, porque nós não precisamos entrar, quem precisa entrar nos hospitais é o Senhor,
Mas nós profetizamos e levantamos as mãos e declaramos que em hospitais pessoas iam ser curadas, e que os médicos não iam ter explicação para aquela cura tão rápida. Nós vamos ouvir testemunho de pessoas que foram curadas na rua, irmão. Nós precisamos sair, claro que com cuidado, mas precisamos sair para profetizar. Quem uniu os ossos, irmão, osso no seu osso, foi Deus. Mas quem profetizou foi Ezequiel. Sabe o que a igreja precisa fazer? Profetizar. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa profetizar mais. Você precisa crer que o que nós precisamos já está dentro de nós, e Deus levantou você. Aponte para essa pessoa que está do seu lado mesmo e diga assim: Deus levantou você para profetizar nessa terra, porque precisamos de homens e mulheres que vai sair para pregar o Evangelho. Amém. Eu queria compartilhar uma palavra essa noite, mas antes disso eu queria orar com você. E aí onde você está, você pode orar também me abençoando. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro essa noite, Pai, te peço que o Senhor venha sobre a minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor abra o meu entendimento, que eu possa hoje ser usado por você, Pai, para liberar uma palavra de vida, não de morte, Pai. Uma palavra de vida, Senhor. É isso que nós pedimos. Usa a minha vida, guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda cada um que está aqui, guarda o Lucas, Pai, mesmo na sua ida para a sua casa, que possa ser guardado naquele lugar, com a sua família naquele lugar. Guarda a sua casa, guarda, Senhor, a casa de cada um que está nesse exato momento online, Pai, conosco. Pai, que nenhum mal chegue à sua tenda. Pai, eu profetizo que durante esse caos, nenhum mal, irmão, vai chegar na sua casa, nenhum vírus vai chegar na sua casa. Nós cremos assim, por isso nós profetizamos, porque nós cremos na palavra de Deus, que ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. Amém. Aleluias. Hoje eu queria compartilhar com você uma palavra que está no livro de Neemias. Você pode abrir a sua Bíblia em Neemias. E se eu fosse dar tema para essa palavra essa noite, seria uma: e os profetas, cadê os profetas? Como Ezequiel, que profetizou, irmão, sobre um monte de ossos secos. Nós precisamos ser esse profeta dessa geração agora, em meio a um caos. Não ser profeta de caos, irmão. Nós vamos ler até o versículo 10. Diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, estavam caídas, e que os portões haviam sido queimados, ainda não tinha sido consertado. Quando Neemias ouviu isso, diz o texto que ele sentou e chorou. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração. Eu vou parar por aqui. Lembre-se, em Neemias capítulo 1, versículo 1 até o 4, diz que Neemias ali chega, os
o irmão dele chega para falar com ele. E quando eu li esse texto, hoje, me deportei para uma situação que está acontecendo no nosso país. E o que nós mais temos ouvido esses dias é de notícias ruins. É que o número de contaminados é maior, o número de mortos aumentou. Que não saia de casa, fique em casa. Irmãos, tem pessoas apavoradas. Tem pessoas dentro de casa que não estão abraçando nem o seu familiar dentro de casa, assustado. Tem pessoas que estão andando com a mão para cima. Tem pessoas que estão andando com os braços cruzados para não dar mão para ninguém, irmão. Tem pessoas hoje que estão precisando de nós. Você sabia? Você sabia que esse momento era para a igreja estarem abertas? Não por questão de dízimo, de oferta, porque quem mantém a igreja é Deus. Mas é pela necessidade de pessoas ouvirem uma palavra de esperança e de vida. Porque quando nós ligamos a nossa televisão, infelizmente, as notícias da televisão é só notícia ruim. As mídias, os repórteres estão fazendo a sua parte de informação, mas irmão, está sendo um bombardeio. E tem pessoas desesperadas, porque tem pessoas que não saem de casa e só estão assistindo os jornais, e os jornais só estão dizendo, está aumentando o número, fica em casa, estão morrendo, as pessoas estão morrendo, fulano está sendo infectado. E tudo isso é verdade. Mas eu quero chegar para que você entenda que quando Neemias se encontra com Hanani e ele pergunta como está o povo, ele fala exatamente sobre a situação difícil que estava passando lá. Quando ele pede notícia da cidade de Jerusalém, dos judeus, eles começam dizendo o quê? Qual é a narrativa de Hanani? Ele diz, alguns tinham morrido e outros voltaram para Judá. Alguns morreram lá na Babilônia. Os que voltaram da Babilônia estão lá, estão em Judá. Mas olha a notícia que Hanani dá para Neemias. Ele diz, eles estavam passando por grandes dificuldades. Um povo que estava lá passando por dificuldade. Aí eles primeiro começam dizendo, eles estão lá, é um povo que está passando dificuldade, Neemias. Eles estão sofrendo desprezo pelos estrangeiros. Os estrangeiros lá estavam praticamente humilhando os judeus. Um caos, não tinha mais cidade. Voltaram da Babilônia, não tinha praticamente nada. Os muros tinham sido destruídos, as portas queimadas. E esse é o diagnóstico que ele dá, é isso que ele fala para Neemias. E por final ele diz assim: as muralhas estavam caídas e os portões queimados. Quando nós olhamos para essa situação que eles encontravam, era uma situação muito difícil, uma situação que ninguém gostaria de passar, assim como nós estamos aqui esses dias passando uma situação difícil. O mundo inteiro está em pânico, e os noticiários dizem que agora que é o pico. Então as notícias que nós estamos ouvindo, infelizmente, são as piores, porque você está em casa, você não pode sair para trabalhar, você não sabe como vai ficar o emprego, se quando voltar ainda tem emprego. Você imagina naquele tempo, aquela situação deles. Quando Neemias ouve aquilo, ele diz: Neemias, lá está tudo destruído, está tudo derrubado. Você já imaginou essa situação lá? Agora imagina a nossa aqui. Imagina a nossa situação, como nós estamos passando aqui em nosso país. Pessoas com fome, pessoas que não sabem como vai pagar o aluguel da sua casa, pessoas que não sabem como vai pagar a escola do filho, não sabe como vai comer amanhã. Tem pessoas que não comeu hoje. E
e não vai comer amanhã porque não tem. E o que nós estamos fazendo? Enquanto tem pessoas desesperadas em casa, pessoas ansiosas em casa, o que nós estamos fazendo como igreja? Você já perguntou para esse seu vizinho se ele está precisando de alguma coisa? Você convidou o seu vizinho talvez para cear junto com você hoje? Não, né? Está com medo. Fica aí, fica na tua fé. Eu fico da minha, tu fica na tua. Não era fácil ver tudo destruído. E ainda ver o povo desanimado e sem força para se reerguer. Porque depois de um caos, irmão, tem muita gente abatida, desanimada, para se reerguer. Você já imaginou o tanto de empresários que vão fechar? Ou de microempresários que vão fechar? Você já imaginou o número talvez de igrejas que vão ter que entregar o prédio porque não vai ter como pagar o aluguel? Você já viu o tanto de desemprego que ainda vai ter? E em meio a tudo isso que Neemias viu, um caos que Neemias viu, a primeira coisa que ele fez, quando ele ouviu isso, foi que ele sentou e chorou. Sabe o que? Uma das coisas que está precisando para nós, nação brasileira, sentar você já está. Você já está sentado. Deus já te trouxe para dentro de casa. Agora a nação brasileira precisa fazer, sabe o que? Chorar. A nação brasileira precisa chorar, irmão. Se arrepender. Foi estabelecido um jejum para hoje. Sabe o que aconteceu? Não estou aqui te acusando, mas muitos não fizeram, sabe por quê? Porque não aguentam. Muitos dizem que não conseguem. Ei, irmão, chegou o tempo da igreja chorar, se arrepender, se desviar dos seus maus caminhos. Foi para isso que o Senhor nos trouxe de volta. E foi exatamente isso que Neemias fez. Enquanto o Hanani veio com alguns homens de lá, diz que quando ele ouviu aquilo, ele sentou e chorou por alguns dias. Não foi simplesmente por um domingo que foi estabelecido um jejum nacional, mas foi que ele chorou por dias. Chorou por dias. Sabe o que nós precisamos fazer como igreja? Chorar pela nossa nação. Porque o que Neemias fez foi chorar pela nação dele. Neemias estava num lugar, irmão, muito bom. Neemias estava como servindo o rei. Estava num palácio. Neemias não tinha com o que se preocupar. Você já observou que quando mais o povo vai buscar Deus é quando está em situação difícil? E Neemias naquele lugar, diz que ele chorou e foi buscar o Senhor. Mas eu queria ler com você uma passagem. E agora você pode pegar sua Bíblia. Vai dar certo. Aí diz assim, Neemias continua. Quando ele soube que ele sentou e chorou, teve uma coisa que ele fez, irmão. Em vez de se desesperar e de ficar falando para um e para outro que o negócio está difícil, que está complicado, ele fez, sabe o que? Isso aqui, ó. E fiz a Deus esta oração. Neemias fez uma oração a Deus. Ele chorou, mas ele não ficou parado. Ele foi exatamente orar. E diz a oração dele assim: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel.
Eu confesso que nós, você está vendo o que ele está dando aqui? Que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos e o teu povo. Tu o livraste do cativeiro e com teu grande poder e com a tua força, ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Ele foi para um lugar de arrependimento, mas o texto é maravilhoso porque ele não disse que ele foi orar por ele foi orar pela nação, ele foi orar pelo povo, ele foi pedir perdão pelos antepassados, ele foi pedir perdão, ele disse assim: Senhor, nós pecamos, eu pequei, o povo pecou, nós nos arrependemos, Deus. O que nós precisamos, nação brasileira, é nos arrependermos dos nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pais, pelos nossos avós. É isso que nós precisamos fazer, pedir perdão, entrar em um lugar para reconstruir. A gente não consegue reconstruir primeiro se não se arrepender, irmão, porque o que nós estamos construindo não são coisas materiais, levantar uma parede de tijolo. Nós estamos construindo uma casa dentro de nós, e essa casa, para ser construída, primeiro tem que começar com arrependimento. Por isso que Deus nos trouxe de volta para esse lugar, e hoje é noite de reconstrução. Nós precisamos entender isso e saber que tem pessoas que estão aí totalmente acabadas, destruídas. E o que nós vamos fazer com isso? E aí ele pede perdão e ele fica triste, diz que ele fica triste e vai servir o rei. E quando ele chega para servir o rei, meses depois, o rei pergunta por que a cara dele está daquele jeito. Porque ele não é infeliz. Sabe o que eu entendo, irmão? Que homem de Deus e mulher de Deus, independente da situação, a gente tem que ser forte. E o rei diz: por que você está assim? E ele conta toda a história. E ele pede ajuda para o rei, e o rei libera para ele ir para lá. E ele vai para aquele lugar, mas ele diz para o rei: rei, me ajuda, eu vou precisar de cartas. Eu vou precisar de cartas para passar pelos governadores. Eu vou precisar de carta para o mestre da floresta, para poder ter madeira para fazer os portões. E o rei libera tudo o que ele precisa e pergunta quanto tempo ele vai ficar. E o rei, quando libera ele para aquele lugar, então agora ele tem uma missão. Agora Neemias se colocou em um lugar de missão, irmão. E sabe o que é que eu acho lindo nesse texto? É porque eu não vejo Hanani dizer: Neemias, por favor, nos ajuda. Neemias, pelo amor de Deus, vai lá resolver aquilo, Neemias. Neemias, pelo amor de Deus, só você pode fazer isso. Diz o texto que Neemias simplesmente chorou, clamou, pediu perdão, falou com o rei liberou para ele ir. Agora Neemias tem uma missão de restaurar as muralhas, de restaurar os portões de Jerusalém. Mas não só isso. Agora ele tem uma missão de restaurar pessoas. Sabe por quê? Porque num lugar onde há destruição, há pessoas afetadas. Você percebe isso? Você talvez perceba isso dentro da sua casa. Talvez tenha pessoas hoje destruídas emocionalmente, espiritualmente, financeiramente.
talvez essa pessoa pode ser você. Agora Neemias tinha não só uma missão de reconstruir as muralhas, não de restaurar, não de botar os portões novos, mas de restaurar pessoas. E sabe que eu entendo que ali tinha dois grupos de pessoas: dos desanimados e dos animados. Aqueles que estavam desanimados com tudo que aconteceu, e tinha aqueles que mesmo em meio a toda a situação ainda tinha força para lutar. E a minha pergunta hoje para você é: de qual grupo você é? Dos desanimados? Que em meio a essa situação que está, dessa pandemia, você está desanimado? Talvez seu pai, sua mãe. Você que está me escutando hoje, você é de qual grupo? Dos desanimados? Ou daqueles que ainda têm força para lutar? Porque eu quero te dizer, irmão, eu até te entendo, você que é crente, está assim. Ou melhor, não, eu não te entendo. Para quem não conhece Deus, irmão, eu até entendo. Mas para você, para mim que conhecemos Deus, andar assombrado, achando que em qualquer momento você pode pegar um vírus, ou o vírus pode te pegar, desculpa, eu respeito a tua fé. Mas a minha pergunta essa noite é: se você está nesse grupo dos desanimados, eu quero te dizer que vai chegar o Neemias até você. Vai chegar o Neemias na sua casa, vai chegar o Neemias para você, para te fortalecer, para te restaurar, para restaurar talvez a sua casa, você. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós estamos fracos, desanimados, Deus manda os Neemias. E eu quero dizer para você que está aí me ouvindo hoje, que está me vendo, que vai me ver, que um dia vai assistir esse vídeo: se você está desanimado, se você está abatido com todo um caos, com todas as notícias, não te preocupa, porque Deus sempre manda socorro. Deus manda o Neemias, Jesus manda a tempestade se acalmar. É assim que Ele faz. Ele manda uma arca, o que for preciso, irmão. Ele manda para você. Agora, se você é dos animados, então vamos ajudar aos que estão desanimados. A palavra do Senhor diz assim: você que é mais forte, sustentai a fraqueza daquele que está mais fraco. Então esse é o momento para que a igreja se reúna e não critique. Como é que pode aquele irmão? Aquele irmão ali está assim, está assado. Os pastores. Ei, esse é um tempo de ninguém julgar ninguém. Esse é um tempo de darmos as mãos. Saiba que você é necessário no corpo. Você faz parte do corpo. Esse é o momento de darmos as mãos. Não é tempo de estar brigando com a família. Não é tempo de estar brigando com a esposa, com o marido, com os filhos. Não é para estar tendo tempo de discussão entre irmãos. Esse é o tempo de reunir a família, de orar juntos. É de quando olhar um irmão lá fora, se aquele irmãozinho ali, ele ainda não tem a fé que você tem, talvez ele está precisando do Neemias, que é você, para ir até ele, para reconstruir talvez a fé dele, que está abalada, seja nas emoções, seja talvez por falta de entendimento. Eu quero te dizer essa noite, que se nós nos reunirmos como igreja, nós poderemos ajudar muita gente. E eu quero te dizer, esse é só o começo. Porque muitas pessoas, quando você voltar para o trabalho, vão estar angustiadas, desesperadas. Quando você voltar para a escola, vai ter pessoas assim, jovens. Quando você voltar para a faculdade, vai ter pessoas assim também na faculdade. E a minha pergunta é: você vai fazer o quê? Você vai ser um agente de boas notícias? Ou você vai ser um profeta do caos? Você vai ser um mensageiro do caos, ou você vai ser um mensageiro das boas novas?
Você vai trazer vida para essas pessoas ou você vai contribuir para o lugar onde ela já está, para ela acabar de morrer? Ou talvez não seja para você matar, mas para você só enterrar a pessoa. Porque, irmão, se tem uma coisa, o que tem de pessoas pessimistas nesse tempo, para quando senta contra a pessoa, só sabe falar de desgraça, só sabe dizer quantas pessoas morreram, quantas vão morrer ainda, que o negócio vai ficar pior, que vai ficar mais difícil ainda, que o emprego já está desgraçado, que não vai ter mais salário para pagar nada, que as contas vão atrasar. A própria pessoa está profetizando essas coisas. E você vai ser um agente de quê? De trazer vida para essas pessoas? Ajude pessoas. Tire pessoas desse lugar. Você que está aí do outro lado, você é o Neemias, nós somos Neemias. Nós precisamos ser aquelas pessoas que nós vamos à frente, nós vamos restaurar muralhas, nós vamos restaurar portões, nós vamos restaurar pessoas. As muralhas que eu estou falando hoje não são mais paredes, irmão, são pessoas. São pessoas que precisam serem restauradas. Pessoas que estão abaladas na emoção delas. Pessoas que estão desestruturadas, que não sabem o que vão fazer. Aí você pode contribuir ou destruí-las. Mas se você crê num Deus do impossível, você vai dizer assim: meu irmão, hoje essa situação está assim, mas amanhã vai mudar. É você olhar para uma pessoa e dizer assim: eu acho que eu vou perder meu emprego. Aí você diz: vai não, vamos orar. Declarar vida, irmão, trazer vida para essas pessoas e não morte. Sabemos que no meio de tudo isso, infelizmente, quando você se levanta como Neemias, você vai encontrar sempre o Sambalate e o Tobias. Sempre você vai encontrar Sambalate e Tobias. Porque todas as vezes que se levanta um edificador, também se levanta um Sambalate e um Tobias. Agora cabe a você ficar preso. Cabe você ficar nessa situação e aceitar as críticas, porque foi isso que Sambalate e Tobias fez. Eles começaram a criticar. Deixa eu ver se eu encontro. Neemias capítulo 2, versículo 10. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eles ficaram zangados porque veio alguém para ajudar o povo de Israel. Eu quero te dizer, irmão, que vai ter pessoas que não vão gostar porque você está se levantando para ajudar alguém. Porque quando nós paramos para edificar alguém, alguém vai ficar incomodado. Sabe por quê? Porque tem pessoas que torcem para você ser um derrotado, torcem para você ser sempre essa pessoa fraca, torcem para sempre você ser essa pessoa negativa, torcem para sempre você ser essa pessoa medrosa. Então Deus está levantando os Neemias nesse tempo agora, aqui em Fortaleza. Você tem que ser um Neemias. Agora, irmão, se você ainda não é, você não precisa mostrar que você é o que você não é. Só peça ajuda. Peça ajuda para os Neemias que vai estar perto de você. Peça ajuda para os Neemias que Deus vai estar enviando para você. O que me chama a atenção nesse texto também é que quando Neemias soube tudo isso, Neemias foi buscar Deus. Neemias foi orar. Sabe qual é a grande questão? É que nós queremos fazer tudo sem orar. Nós queremos fazer da forma que nós achamos melhor. Mas pessoas que precisam serem ajudadas, edificadas, ninguém é igual a ninguém, irmão. Ou você busca de Deus a direção, ou você se perde para dar direção. Então busque a direção em Deus, para que você tenha a sua direção e possa direcionar alguém, ajudar alguém, dar destino para alguém.
Neemias, antes de fazer qualquer coisa, ele foi buscar Deus, como ele ia fazer, como ele ia agir naquela situação. É isso que nós precisamos entender nesses dias, como nós vamos lidar com essa situação de hoje, desses dias. Nós precisamos orar também para saber como nós vamos lidar com essa situação dessa pandemia. Como nós vamos lidar quando sair dessa quarentena. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Como será que a sua empresa vai se comportar após a quarentena? São coisas para nós pensarmos. Por isso nós precisamos orar e pedir oração, pedir direção de Deus. E isso que Neemias foi fazer. Neemias foi orar e pedir direção para Deus. E eu queria ler com você um texto que está em Neemias 2, capítulo 16. Diz o texto que Neemias foi orar. E Neemias, quando chegou naquela cidade, diz que ele saiu num jumentinho com algum daqueles homens que tinha ido com ele. E ele foi fazer o quê? Agora ele foi dar uma volta estrategicamente. Porque muitas vezes nós somos tão espirituais, irmão, que nós só oramos e não fazemos mais nada. E nós precisamos fazer a volta estratégica, a volta para que Deus possa dizer: está vendo aqui, Neemias? Está vendo ali aquele muro que está quebrado? Ele está dizendo assim: sim, senhor. Isso não está na Bíblia não, sou eu que estou dizendo. Estou, senhor, estou vendo. Pronto, tu vai botar, vai começar dali. Vamos lá para o outro lado, Neemias. Vamos olhar aquele outro lado ali. Está vendo ali, Neemias? Ali tu vai botar outro homem ali. Está vendo aquela outra parte ali, Neemias? Tu não mexe no muro agora. Nós vamos começar daquele lado. Foi isso que Neemias foi fazer, irmão. A palavra oração é exatamente isso. Ora, mas tem atuação. Esse é um tempo que nós precisamos orar, mas precisamos ter ação. Porque quando nós sairmos dessa quarentena, nós vamos para um lugar que não é ficar em casa agora. Agora nós precisamos caminhar. Então nessa quarentena, quando você sair, não é mais tempo só de você orar, vai ser tempo de ação, de você edificar pessoas, de você edificar vidas. Sabe por quê, irmão? Porque os campos vão estar brancos. Porque depois de tudo isso aqui vai ter muita gente, irmão, que talvez vá se afastar do evangelho, mas vai ter muita gente querendo Jesus. Sabe por quê? Porque foi um tempo que pessoas procuraram lugar para um refrigério, para uma segurança, e não encontrou no dinheiro, não encontrou numa casa boa, não encontrou num carro importado, não encontrou em roupas de marca. Porque a nossa segurança não está em coisas, está em uma pessoa chamada Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos entender e agora dar para essas pessoas. Então é momento de restauração. E olha o que Neemias diz agora aqui no capítulo 16, do versículo 16 do capítulo 2. Depois que ele orou, pediu estratégia para Deus, ele foi, como a gente fala na língua comercial, ele foi em loco. Ele foi ver, ele foi lá no local para ver como é que ele ia agir ali. Ele não ficou só na oração, dentro de casa, Deus, não. Ele foi em loco, ele foi no local para ver como é que ele ia fazer. Depois que ele viu tudo isso, agora detalhe que eu quero te dizer, ele não abriu a boca para todo mundo. Ele foi guardadinho, em secreto. Sabe qual é o nosso problema? Bate na tua boca aí assim: é a minha boca grande, diz aí. Essa minha boca grande é que é negócio. Que eu falo demais. Quando Deus diz: vai calado, vai lá ver a estratégia, que eu vou te falar tudinho, mas fica calado, bocudo. O problema é a nossa boca grande demais, irmão, que a gente quer falar para todo mundo, quer ser o bichão. E eu quero te dizer que essa noite é noite de oração, de quebrantamento, de restauração. Tem pessoas que estão esperando por você. Eu não vou me cansar de dizer isso lá na igreja. Tem pessoas esperando por você, tem pessoas esperando por mim. Ontem eu fiquei muito feliz. Os meninos fizeram uma live aqui só com adoração. E a Analícia disse que uma amiga dela foi tocada só pelos louvores. Não ministraram nada, irmão. No ministério que eu digo,
diretamente, porque os louvores já ministram. E diz que a menina, ela foi tomada em casa de choro, começou a chorar. Ei, uma pessoa foi tocada, não sei se outras foram. Pelo menos nós sabemos o testemunho dessa, mas só essa já valeu por tudo, irmão. Agora eu pergunto, e você? Você está dentro do seu quadradinho morrendo de medo. Meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Meu Deus do céu, será que vão destruir as muralhas? Será que vai destruir os portões? Será que quando eu sair o meu emprego eu perdi? Será o que vai acontecer? Ei, não é tempo para isso não. É tempo de você dizer assim: ei, eu sou Neemias, eu vou lá, eu vou restaurar esse lugar lá. E chega na tua empresa, lá. Se você é o patrão, profetiza dentro da tua empresa. Se você é funcionário, quando você voltar, você olha para o patrão e diz assim: Senhor, nós vamos orar aqui dentro desse lugar, e tu vai restaurar esse lugar. Começa a profetizar dentro da tua empresa. É isso. Os Neemias fazem isso. Ou eles oram, eles vão lá estrategicamente, eles olham. Aí sim, depois que ele tem a direção de Deus, depois que ele olhou estrategicamente, aí ele pode falar para os outros, porque aí agora ele vai colocar o plano em ação. Olha só o que diz no versículo 16 do capítulo 2: nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo onde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha contado. Até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus. Até ali, irmão. Enquanto ele orava, enquanto ele ia atrás das estratégias, enquanto ele foi lá em loco olhar a situação, ele não falou para ninguém. O grande problema é que antes da gente ir, a gente já está dizendo: eu acho que eu vou fazer assim. Aí já fala para um, para outro. Aí sabe o que acontece? Vem o Sambalate e o Tobias. Não vai dar certo não isso. Tu vai fazer isso aí, não presta não. Tu é besta, tu vai perder dinheiro. Aí você falou com sua boca grande. E que nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa queria tomar parte no trabalho. Mas aí eu lhes disse: vejam, agora ele fala, vejam como é difícil nossa situação. Irmão, você vê que todas as vezes que Neemias fala, ele se coloca dentro da situação. Ele nunca diz assim: ó, a situação de vocês é difícil. Ele, quando foi orar, ele não disse assim: Senhor, perdoa o pecado deles. Ele disse: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa o meu pecado. Aí ele diz: agora a nossa situação é difícil. Vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Aleluias. Então contei a eles como Neemias havia abençoado. Não. Diz assim: então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Ele deu as boas notícias. Quando ele começou a mostrar tudo o que tinha acontecido: ó, Deus está conosco, o rei nos aprovou, agora vamos para frente. Aquele povo, naquele momento, o povo que estava desanimado, disse: vamos reconstruir, vamos partir para reconstruir agora a cidade. Sabe por quê? Porque apareceu um Neemias. Por ter aparecido um Neemias, aquele povo todo se animou para reconstruir as muralhas da cidade. Sabe o que está faltando? Talvez para o seu vizinho, talvez para um amigo seu no trabalho, talvez dentro da sua empresa. Um Neemias que se levante para reconstruir os muros. E eu quero te dizer que esse Neemias é você. Não se sinta fraco, não se ache fraco. Você não é fraco. Isso é voz do diabo te enganando. Você é capaz sim.
Você é aquela pessoa que precisa reconstruir esses muros. Tem pessoas com os muros todos destruídos, irmão. Sabe o que é destruído? A pessoa emocionalmente abalada, que se ela liga uma televisão, ela já se treme todinha. Se disser que uma pessoa perto da casa dela teve o coronavírus aí, pronto, ela se desespera. É arriscado ela ir já correr para o hospital. Então esse é um tempo de reconstrução. Eu e você, nós precisamos reconstruir esses muros que foram quebrados. Durante esses dias, muitos muros foram quebrados, muitos portões foram queimados. E eu não estou falando de coisas naturais, eu estou falando de coisas espirituais. Muitas pessoas estão desesperadas, com a sua casa sem portas. Qualquer notícia que chega, entra. Sabe, não tem mais a muralha de proteção da fé, irmão. Tudo que chega abala, tudo que chega destrói, desanima a pessoa, desestrutura a família, desestrutura uma casa. Nós precisamos ser esse Neemias que vamos à frente, avançar, mas com oração, com direção de Deus, indo até o lugar e vendo as situações, né, dizendo assim, não, é assim, é assado. Não, vamos ver qual é a situação. Porque tem pessoas que vão estar com dificuldades financeiras, vai ter pessoas que não é nada de financeiro, é simplesmente emocional. Aqui, ó, tem pessoas que têm dinheiro hoje, tem pessoas que estão numa casa boa, mas estão apavoradas com medo desse vírus. Tem gente que, se pudesse, estava tomando banho de álcool, irmão. Em vez de beber água mineral, estava tomando álcool em gel. Em vez de passar perfume, passava o álcool em gel verdinho, cor de rosa. Entende o que eu estou falando? Eu quero dizer para você essa noite, nós vamos cear. Eu quero te dizer essa noite uma coisa: não seja agente de caos. Não seja agente de más notícias. Não seja agente que vai desanimar. Seja um agente de trazer vida para essas pessoas. De olhar para essas pessoas e dizer assim: por que tu está com medo? Te levanta. Isso não vai chegar até nós não, rapaz. Ah, mas chegou ali no vizinho, chegou no centro, chegou lá, mas aqui não vai chegar. É você profetizar isso. É você ser um agente de vida para essas pessoas que estão morrendo espiritualmente, ou mesmo emocionalmente estão morrendo. Tem pessoas que estão aí desesperadas, não sabem mais para onde vai pedir socorro. Escreve o que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão ver. Eu não estou profetizando. Eu não sou profeta de caos e nem agente de caos. Mas eu quero te dizer, pela gravidade das coisas, por isso que eu estou trazendo essa palavra de esperança, de ânimo, de força para nós avançarmos. Porque quando terminar isso, vocês vão ver o número de pessoas que vão precisar de psicólogos, de terapeutas ocupacionais, e está Italina para ajudar, que vão precisar de ajuda. E sabe quem vai poder ajudar? A igreja. É a igreja que tem condição de ajudar essas pessoas espiritualmente. São pessoas que vão precisar de uma palavra, que estão afetadas nas emoções, e nós temos essa palavra. Nós temos um Deus que restaura as emoções dessas pessoas. Mas para isso eu preciso estar forte, para isso você precisa estar forte, porque a igreja, como nunca precisaram, vão precisar agora. Na Europa acabou as igrejas, o povo não tem mais para onde correr. Mas eu quero te dizer que nos Estados Unidos, na Europa, vai precisar ir daqui para lá missionários, homens e mulheres, pastores, para aqueles lugares lá, para abençoar aquele lugar, para profetizar sobre aquele lugar, irmão. Hoje eu olhei um vídeo, o presidente dos Estados Unidos orando pelo Brasil, irmão. Quando foi que a gente já viu isso? Uma nação daquela. O que é que eles estão olhando aqui no Brasil que a gente não está conseguindo enxergar? Por que que o presidente está dizendo que é um amigo parceiro, orando pela nação brasileira, dizendo: Senhor, sustenta eles lá, fortalece eles naquele lugar? O que é que a gente não está entendendo esses dias? Nação brasileira, acorda. Acorda. Nós estamos vivendo um novo tempo. Eu já falei sobre isso aqui também. 2020 se conclui um ciclo, se inicia um ciclo. 20
finge expectativas. Acorda. A igreja. Por que a igreja está parada? Por que você não está entendendo as coisas espirituais? Por que as igrejas foram fechadas? Aí você vai dizer, pastor, por causa dos vírus. Verdade, irmão. Mas pode ser o vírus da religiosidade também. Eu quero saber, quando acabar isso, qual vai ser a sua desculpa? Quando acabar essa quarentena, qual vai ser a sua desculpa de você ser um cristão eficaz, verdadeiro, cheio do Espírito, aonde vai chegar agora nas empresas, na sua empresa, na sua faculdade, e vai dizer assim: assim diz o Senhor, que nada de mal vai acontecer. Eu quero orar por você, chamar um professor, chamar um aluno, chamar um patrão, chamar um chefe, chamar os funcionários e dizer: vamos orar para que aqui a gente vai declarar que aqui não tem falência, que mal nenhum vai chegar na nossa empresa, que mal nenhum vai chegar na nossa casa, que ninguém vai ser desempregado. Quem tem que fazer isso são os Neemias, irmãos. Não agente de caos, não de levar a mal notícia, não de concordar com tudo que está acontecendo de desgraça. Mesmo a gente olhando com os olhos naturais que estão acontecendo essas desgraças, nós precisamos profetizar e dizer: vai vir vida, vai vir vida. Senhor, eu não sei, mas tu sabe. E o Senhor disse: pois então profetiza, Ezequiel. E quando ele começou a profetizar, cada osso foi para o seu osso, correu para o seu osso. É isso que nós precisamos como igreja esses dias, irmão. Então, essa é noite de reconstrução. Vamos ajudar as pessoas, vamos reconstruir as muralhas derrubadas, vamos reconstruir os portões que foram arrancados, que foram queimados, irmão. Esses dias foi devastador, irmão. O que está acontecendo é devastador. Mas nós podemos, como igreja, restaurar. Porque no tempo de caos, quando o povo se arrependia, a igreja se movia e Deus abençoava. E o que eu quero te dizer esses dias: Deus está na nossa nação brasileira. Deus, como é que Deus está na nossa nação, pastor? E as pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo infectadas. Ei, irmão, eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia nos garante, a palavra de Deus nos garante que o sol vai se pôr sobre o justo e o injusto. Agora eu quero te dizer uma coisa: olha para as outras nações, olha para a nossa nação, quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas já morreram. Olha para as outras nações, aí tu vai ver se Deus está aqui ou não. Agora eu quero saber, você vai continuar sendo esse povo desanimado, que vai só chegar contando a desgraça, que a cidade está destruída, que as muralhas foram derrubadas, que os portões foram queimados? Ou você vai ser o Neemias que vai dizer assim: não, eu vou para lá, eu vou para lá, irmão. Você vai ficar onde? No grupo de desanimados? Ou você vai ser o Neemias junto comigo? Porque eu quero te dizer, como eu já disse na igreja, eu não estou preparando uma creche, eu estou preparando um exército. Eu estou preparando homens, mulheres, que vão ter o mesmo espírito de Neemias, de avançar, de ir para frente, de ser estratégico, de ser homens e mulheres de oração, que nós vamos avançar e nós vamos conquistar, nós vamos restaurar. De ver pessoas chegando na nossa igreja sendo restaurada, pessoas chegando na sua igreja sendo restauradas, e você poder olhar e dizer assim: Deus usou a minha vida. E você poder olhar para você e você dizer assim: eu sou um Neemias. Eu sou um Neemias que também estou contribuindo, cooperando junto com o povo. É isso, irmão. Você pode estar dizendo: ah, pastor, mas teve Neemias. Ou teve Neemias, não teve Sanbalat e Tobias? Teve, irmão. Mas 52 dias depois a obra foi concluída. Sanbalat e Tobias só fez foi fortalecer Neemias, só fez foi dizer para ele, dizer: rapaz, se prepara, fica com a espada na mão. Diz para esse pessoal: fica com a espada na mão e com outros trabalham. Depende de como você vai olhar para o inimigo. Se você olhar com o inimigo que ele vai te vencer, ele te vence. Mas se tu olhar para o inimigo dizendo assim: rapaz, ele está me ensinando uma coisa, eu preciso ser mais estratégico, eu preciso me preparar melhor, eu vou preparar o meu exército melhor, vou botar a espada na mão deles agora. Não vai ser mais só uma pá para levantar a muro, uma colher de pedreiro, não. Eu vou levantar agora, vai ser com a espada na mão e a outra eles vão trabalhar. E vai ter soldados aqui vigiando tudo. É assim, irmão. A igreja precisa se preparar desse jeito, ir para frente, avançando.
Porque vai ter muita gente, vocês vão ver pessoas que vão precisar de nós. Aleluias. Aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviarão, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. Quero te dizer essa noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Fica firme, nós vamos passar isso. E assim como o Senhor falou que nenhuma unha ia ficar no deserto, no Egito, perdão. Isso eu quero te dizer que nenhum de nós vamos ser infectados, nem contaminados por nenhum vírus, irmão. Irmão, o que nós precisamos são de mais profetas, de mais homens e mulheres cheios do Espírito, para ver o sobrenatural de Deus acontecer. É isso. Eu quero essa noite te chamar, te convocar, irmão, para estarmos juntos. Para você aí na sua casa, quando chegar alguém, um parente, um familiar, um amigo seu, liga para pessoas, faz uma videochamada com pessoas, liga para amigos seus, mas faz uma videochamada olhando para ele, dizendo: cara, como é que você tá? Como diz aqui no Ceará, mulher, como é que tu tá? E quando ele disser assim: eu não tô bem, eu tô mal, você diz: cara, eu te liguei para orar com você. E dá para ele uma palavra de vida, irmão. Liga para os teus familiares, seja em outro estado, seja em outra nação. Seja usado por Deus esses dias para as pessoas que estão precisando de você. Você tem um celular na mão, você talvez passe o dia todinho com ele na mão. Para quem você tem ligado? Liga para pessoas que você possa olhar para elas e dizer: cara, eu estou aqui do outro lado. Nós vamos passar por essa, nós vamos superar isso. É só mais uma crise no Brasil, mas Deus está conosco. É isso, irmão, profetiza. Liga para pessoas, para você ser um agente de vida para ela. Talvez seja uma pessoa que está precisando ouvir uma voz, uma palavra sua. Faz isso. Se possível ainda essa noite, durante toda essa semana, escolhe pelo menos uma pessoa por dia para você ligar para ela. Seja um amigo do trabalho, seja um familiar seu, seja um parente. Mas não fica parado dentro de casa. Você pode pregar o evangelho de onde você está, irmão. Você pode pregar o evangelho. Tem pessoas que não são crentes. Não liga para os crentes não, liga também para os que não são crentes. Liga para aquele amigo seu que você diz assim: rapaz, aquele é um prostituto.
Ah, aquela dali é uma fofoqueira, liga para ela. Talvez ela esteja precisando de uma palavra que Deus já te deu, está com você. Não ligue para julgar, não ligue para dizer, deixa de ser medrosa. Não, liga para lá, dando as boas novas, para dizer, ei, Jesus está aí contigo, Jesus vai segurar na tua mão e tu não vai adoecer não. Ei, Jesus está contigo, tu não vai perder teu emprego não. Amém. Nós vamos cear essa noite. Você não vai voltar, vou deixar aqui mesmo. Aqui o pão, o suco. Alguém pega aqui o pão e o suco? Você aí onde você está, com a sua família. Talvez você que é crente, batizado, talvez você esteja com a sua família que nem crente é aí. Mas eu quero te dizer que essa ceia é para vocês. É para você cear com seu pai, com sua mãe. É para você servir. Para você servir esses que estão com você. Se tem o seu vizinho aí perto, vai cear com ele, irmão. Se possível, leva ceia para ele depois. Faz isso. Talvez ele seja crente, também está na vizinha da sua casa. Vai lá e diz assim, cara, eu vim trazer tua ceia aqui. Nós ceamos hoje. Mas eu quero te dizer, não tira essas pessoas da comunhão. Eu quero dizer talvez para você, meu irmão, minha irmã, que você está aí. Você pode dizer assim, ah pastor, mas eu não sou crente. Ou então, pastor, eu sou crente, mas não sou batizado. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, Jesus não tirou ninguém da mesa. Jesus ceou com aqueles homens pecadores que ainda iam trair ele. E mesmo assim, sabendo ele de tudo que ia acontecer, ele não tirou da mesa. Eu quero te dar um conselho, irmão. Cada um caminha na fé que tem, no entendimento. Mas eu quero te dizer essa noite. Essa é a noite para você cear. Ceia com seus familiares aí. Amém. Nós vamos servir a ceia. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por esse pão que representa a tua carne, Senhor, que foi sacrificada naquela cruz. Nós apresentamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa representação de um pão, onde fala de comunhão, Senhor. Obrigado por esse pão que nós vamos cear essa noite e lembrar do que você fez por nós. E assim também eu te peço que esse pão que está na casa de cada irmão, Senhor, representa o teu corpo também, que seja santificado, Senhor. Que você possa apresentar o seu pão aí, junto com a sua família. Queremos apresentar também, Senhor, esse suco, meu Pai, que representa o sangue do teu Filho, o sangue que foi derramado pelos nossos pecados, meu Pai. Não foi pelos pecados que ele tinha, porque ele não tinha pecado. Nós tínhamos pecado, nós temos pecado. E ele morreu por nós, Pai. E nós apresentamos esse suco essa noite, representando o teu sangue, Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos todos os sucos que estão na mesa também aí na sua casa. Abençoa, meu Pai, cada um desses sucos, que eles possam cear com a sua família, com os seus filhos, possam ensinar os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim como nós estamos aqui em família, meu Pai, eles estão em família. Se você está com seu pai aí, meu irmão, sua mãe, os filhos, por favor, sirva os seus pais. Sirva os seus pais. Amém.
você é um sacerdote, aonde você vai servir a sua casa. Você sirva seu pai, a sua mãe, ou talvez a sua esposa, seus filhos. Mas que possamos hoje cear. Eu quero dizer hoje que eu estou feliz em poder cear na minha casa, e que você pode cear na sua casa. A igreja continua até voltarmos. Nós queremos essa noite, como família, vem pra cá, cara. 7 minutos. Vem pra cá, vamos cear. Pode vir, não tem problema. O Senhor, naquele momento, Ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é tomado por vós. Todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim, vocês estão fazendo isso por mim. Comei todos o seu pão, em nome de Jesus. Troque o seu copo de suco com uma outra pessoa e diga para ela que você tem uma aliança com ela. Amém? Ouve. Deus está levantando uma nova geração de homens e mulheres com entendimento na palavra, que não vão viver uma religiosidade, mas vão viver o reino de Deus. Vão viver aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa nação. Nós vamos viver um avivamento, irmão, talvez nunca visto aqui no Brasil. E nós fazemos parte dessa geração e vamos viver e desfrutar desse avivamento. Amém. Quero te dizer, irmão, que foi muito bom nós estarmos juntos. Estou feliz por poder estar na minha casa, com a minha família, com o meu mascotezinho aqui. E te dizer, irmão, aproveita esses dias. Mergulha no Senhor, mergulha nas Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada. Que o Senhor te guarde, te proteja. Que nenhum mal chegue à tua casa, que nenhum mal chegue a você, a sua família. Que o Senhor te proteja as tuas idas, as tuas vindas, aonde você estiver. Amém.